Salve! Tiago, da cidade de Araras, interior do estado de São Paulo. Leitura racional dos livros Universo em Desencanto, 215 do volume do Histórico do Racional Superior. Livros Universo em Desencanto. Página 5. O pensamento não foi feito para acertar. Foi uma máquina feita pela natureza para a lapidação dos pensadores. Se o pensamento fosse feito para acertar, todos os pensadores viviam certinhos. Não existiriam desacertos. Mas, por o pensamento não ser feito para acertar, é que há milhões de milênios os pensadores vêm em desacertos até hoje. Para acertar, só com o desenvolvimento do raciocínio, que fará a união de todos universalmente. O raciocínio une todos, e o pensamento conserva a desunião de todos. No raciocínio, a concórdia, e no pensamento, a discórdia. Primeira mensagem. As energias são a causa dos seres materiais, que antes de serem seres materiais, era energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia. Era um habitante do mundo racional, o causador da máquina do raciocínio. Antes de ser energia elétrica e magnética, era o quê? Energia racional. E com a transformação dessa energia, deu causa à energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina de matéria elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética, a causa da existência da máquina de matéria elétrica e magnética, e de todo antes de ser de tudo que existe. Para ver que todo o antes de ser era energia, a causa da existência de todas as máquinas de matéria. A causa, energia elétrica, magnética e racional. Para ver que o antes de ser, tudo era energia. Antes de ser máquina do raciocínio, eram habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que foram e são os causadores desse segundo mundo e de todas as vidas que nele existem. E por isso, aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Os legítimos donos, aí, como sofredores imortais nesse segundo mundo. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Criaram um construtor imaginário nesse segundo mundo, e desde que existe esse segundo mundo, esse construtor imaginário nunca foi visto nem nunca falou com ninguém. Por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. Admitiam coisas imaginárias como se fossem verdades. Hoje é que estão vendo o porquê caducaram na fase do pensamento, porque todos viviam desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia o porquê era assim. E por viver sem se conhecer, admitiam todas as crendices filosóficas e científicas criadas pelas aparências para serem lapidados e bem lapidados, como aí estão sendo até hoje. As crendices nunca disseram a ninguém o porquê são sofredores imortais.
as crendices nunca disseram a ninguém o porquê são condenados a sofrer e condenados à morte. Porque crendices são filosofias, porque não têm pé nem cabeça, e por isso encerram tudo em mistérios, enigmas e fenômenos. Filosofias não têm base, não têm lógica e não têm infinidade de provas e comprovações. E quem vive filosofando, vive caducando. E por caducar, procura o certo em todas as filosofias e não encontra, porque é filosofia. O que é um materialista? Está filosofando com a matéria, julgando que a matéria tudo é por desconhecer a causa da matéria. O filósofo é tão cego que não sabe que não há efeito sem causa. Se existe a matéria, é porque existe a sua causa. E o filósofo, sem conhecer a causa da matéria, diz: eu sou materialista. Vive caducando com sua filosofia, por não conhecer a causa dos feitos, nem a origem das causas, nem a base da origem das causas dos feitos. Para ver, quem diz que é materialista não tem base, não tem lógica, não tem nada, é um vazio. Se soubesse como é vergonhoso dizer que é materialista, não dizia. É um verdadeiro quadrado que está caducando com o seu ponto de vista sem base e sem lógica. É um verdadeiro bicho, porque bicho é que tem a matéria como se tudo fosse. O bicho é um verdadeiro materialista, porque é bicho. Não pensa, porque se pensasse, procuraria conhecer a causa da matéria, a origem da matéria, a base da origem da causa da matéria, para ver o quanto é vergonhoso dizer: eu sou materialista. É a mesma coisa que dizer: eu sou um bicho racional que não me conheço, que vivo nesse estado de inconsciência, por não saber quem sou, por não saber o porquê assim sou, por não saber de onde sou, nem de onde vim, nem para onde vou, e nem para onde ia, porque vivo sem me conhecer. Existo nesse segundo mundo, mas não sei por que esse segundo mundo existe, mas não sei por que nesse segundo mundo eu existo. Sou um tudo do nada, que fui feito do nada e termino em nada por viver sem me conhecer. Para verem o que são os tristes pensadores, que sempre pensaram que o pensamento ia trazer a solução de uma vida melhor. Por quê? Por viver sem se conhecer. E por não se conhecer, não sabe quem é o pensamento. E por não saber quem é o pensamento, não sabe por que pensa. E por não saber por que pensa, estão procurando acertar numa coisa que não foi feita para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, está visto que não haveriam desacertos na vida dos pensadores. Por o pensamento não ser feito para acertar, essa é a causa de todos os desacertos. E assim vem vindo há milhões de milênios, porque assim vem vindo sem se conhecer. E por não se conhecer, ninguém sabia dizer o porquê que a máquina do pensamento existia e para que foi feito o pensamento. Tudo isto por quê? Porque os pensadores sempre viveram desconhecidos de si mesmos. E os que assim vivem, desconhecidos de si mesmo, se soubessem, nunca diriam: eu sou materialista. Porque basta dizer que é materialista
para ser considerado como um quadrado, como coisa que não existisse a causa da matéria, a origem da causa da matéria e a base da origem da causa da matéria. E assim, muitos ficavam filosofando com esta filosofia de quadrúpedes, com o título de civilizado e querendo passar por civilizado sem ser. Porque o verdadeiro civilizado é incapaz de dizer eu sou materialista. Porque o civilizado sabe que a matéria existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. E existe a origem da causa da matéria e existe a base da origem da causa da matéria. Os quadrados e bem quadrados é que usam essa palavra. Eu sou materialista. É considerado um verdadeiro bicho, porque os bichos é que são materialistas, porque não têm o pensamento desenvolvido. Quem tem o pensamento desenvolvido não pode se comparar com o bicho. O bicho é que é materialista, porque não tem o pensamento desenvolvido. Agora, tem os que se igualam aos bichos, dizendo, eu sou materialista. Materialista são os bichos, por não terem o pensamento desenvolvido. Quem tem o pensamento desenvolvido é o animal racional e não o animal irracional. Para ver que muitos usam termos que demonstram a sua incapacidade, que demonstram a falta de inteligência. E por isso, pelos termos que usa, é um verdadeiro quadrado. Ah, eu sou materialista. Então, não sabe que não existe efeito sem causa? Se existe a matéria, é porque existe a causa. Se existe a causa, é porque existe a origem da causa. E se existe a origem da causa, é porque existe a base da origem da causa dos feitos. Para ver o estado de inconsciência de muitos que usam essa palavra ofensiva a si mesmo, por viver no estado de inconsciência. E quem vive no estado de inconsciência, vive sem se conhecer. É um filósofo sem expressão. Sem expressão, por quê? Porque aprendeu a falar. Se ele não tivesse quem o ensinasse, não saberia falar. Aprendeu a falar com muito custo, como todos, e vai falando as maiores asneiras contra si mesmo, demonstrando a sua cegueira em dizer ah, eu sou materialista, porque pensa e não sabe por que pensa, porque vive sem se conhecer e fala porque aprendeu a falar, senão não sabia falar. Quem não sabe falar é melhor ficar calado do que falar num estado de inconsciência. Ah, eu sou materialista. A mesma coisa que dizer, ah, eu sou quadrado. Para quadrúpede não falta nada. Para ver que quem não sabe falar ganha mais em ficar calado. Mas todos querem filosofar. O certo ou errado querem é falar. E quem vive sem se conhecer não conhece o certo. O certo conhece somente todos que passaram a se conhecer. Mas todo papagaio é assim mesmo. Quer é falar, erradamente vai falando. Porque a fala é de todos que estão na categoria de bicho racional. Por isso, todos os bichos falam, cada qual a sua linguagem, o seu idioma, dentro de sua classe. Se compreendem, se entendem e só deixarão de ser bicho quando ficarem desligados dessa energia do chão, energia elétrica e magnética. Quando ficarem desligados dessas duas energias do chão, elétrica e magnética,
deixarão de ser bichos e passarão a ser racionais. Racional não fala porque racional não é bicho. Racional se comunica através do raciocínio, dialoga através do raciocínio. E por isso, racional não fala, porque racional não é bicho racional. Os bichos é que falam. Por quê? Por estarem ligados a essas duas energias do chão, elétrica e magnética. E é por isso que todos os bichos falam. Todos os bichos se amam. Todos os bichos se produzem por serem aparelhos de reprodução. A fala é do bicho, cada qual dentro de sua classe, dentro de seu idioma. Há entendimento das classes, porque a categoria é uma só. É de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. Hoje é que estão passando a se conhecer, sabendo por que falam e sabendo quem é o raciocínio. Racional não fala, porque racional não é bicho racional. Se comunica através do raciocínio. Os bichos é que falam, cada qual na sua classe, na sua categoria e com o seu idioma diferente uns dos outros. O vegetal fala, mas é da categoria dos mudos, e por isso o vegetal não tem voz, por ser da categoria dos mudos, mas se entendem muito limitadamente. Todos falam, mas cada qual na sua categoria e na sua classe, como o racional fala através do raciocínio. E que todos estão caminhando a passos largos para somente se comunicarem através do raciocínio. É o que já vem vindo por aí, como muitos já se comunicam através do raciocínio. Quando começarem a se comunicar através do raciocínio, a Terra será um paraíso racional e todos passarão a transitar pelo espaço, porque raciocinando já estão ligados. O aparelho já está ligado à energia racional. E o aparelho ligado à energia racional, a energia racional é uma energia espacial. O aparelho passa a transitar no espaço naturalmente. E por isso, todos recebem esses avisos em sonhos. Sonham que estão voando, recebendo esses avisos em sonho do que está se aproximando nos dias vindouros. Para que não seja uma surpresa para ninguém, a natureza anuncia em sonho e muitos sonham que estão voando. É o que vai se passar. São os anúncios do que vai se passar e nos dias que estão se aproximando. Todos transitando pelo espaço, como naves espaciais, não havendo mais necessidade de toneladas de ferro transitar pelo espaço. E essa é a evolução natural da natureza, em que tudo vai mudando, por a vida ser de mudanças sucessivas, naturais da natureza, porque todos são de origem racional. E todos e tudo tem que voltar às suas origens. E tudo chega ao seu dia, sua hora, seu momento e sua fase. Os pensadores, como estão vendo a falência dos pensadores, qual é a causa? Porque não é efeito sem causa. A causa é a fase do pensamento que terminou desde 1935. Por que terminou? Porque na matéria, tudo que tem princípio tem fim. A fase do pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Tudo na matéria é assim. Mas, por estarem na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional, por estarem nessa categoria de bicho racional, esqueceram que na matéria
não existe nada eterno. Na matéria, tudo que tem princípio tem fim. E na fase do pensamento, que era de matéria, teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque na matéria, tudo é assim. Tudo que tem princípio tem fim. Mas por viverem na categoria de bicho, pensavam que o pensamento fosse eterno, nem vendo que o pensamento é de matéria, e por ser de matéria, teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Então, não estão vendo que na matéria não existe coisa nenhuma eterna? Não estão vendo que tudo na matéria tem o seu princípio e o seu fim? Porque na matéria tudo é assim? Não existe coisa nenhuma eterna, porque a própria erosão da natureza destrói tudo com o tempo, que parece ser eterno, porque basta ser matéria para não ser nada eterno. O que parece ser eterno hoje, com o tempo deixa de ser. Hoje parece que é eterno. Ouro, prata, brilhante, tudo tem a sua época, o seu tempo, a sua fase de decomposição e de destruição. Porque basta ser matéria para, por si mesmo, se destruir. Tudo que parece que é eterno, somente parece. Chegará a fase do seu fim, porque a própria matéria está caminhando para a transformação dela, para o seu verdadeiro estado natural, que é a planície racional. A transformação dessa degeneração e deformação para o seu estado natural, que é a planície racional. E por isso, a natureza é de transformações, e chegará a fase da matéria se transformar para o seu verdadeiro estado natural, que é a planície racional. Porque tudo isso tem dono. O dono é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior. E o dono, por meio do progresso das transformações, transformará todos e a matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é a planície racional, por meio do progresso das transformações. Transformar quer dizer caminhar para o seu verdadeiro estado natural, como aí, agora, está sendo feita a transformação da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Está sendo feita a sua desmaterialização, para depois de desmaterializado, tomar a forma corpórea do seu verdadeiro natural e se transformar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Está aí porque tudo se transforma para chegar na sua verdadeira forma de ser, como habitante do mundo racional. E assim é a matéria. Chegará a fase de sua transformação dessa deformação para o estado natural, que é a planície racional. Voltando assim, tudo a ser o que era, porque o dono não ia permitir que tudo continuasse fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso, aí está a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio para a desmaterialização da energia racional. Porque eles, lá no mundo racional, são corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que é o seu, o meu, o nosso verdadeiro estado natural. E que essa energia tem força de geração, de formação e de criação. Por energia ter força poderosa, gerou e transformou a máquina do raciocínio, e a máquina do raciocínio se transformou nessa máquina elétrica e magnética. Aí está a transformação de racional para animal racional, que no início foi a fase de monstros. Se transformaram de racional para monstros,
e depois de todas as fases de monstros, passaram para a fase de selvagens. Depois da fase de selvagens que passaram para outras fases, até que chegassem à fase da civilização, a fase de animal racional. Monstros por quê? Porque todos nasceram do chão sem nada saber. Só sabiam guinchar, eurar e roncar, até que, com a evolução natural da natureza, por meio das transformações, chegassem ao estado que estão. Nasceram do chão, como hoje, todos nascem dos aparelhos de reprodução sem saber nada. Tudo tem que aprender. Se for criado com porco, vai roncar igual a porco e grunhir. Se pôr uma criança com um galo, vai acabar cantando igual ao galo e a galinha, porque ninguém nasce sabendo. E assim foi a fase de monstros. Não tinham quem ensinassem, só guinchavam, urravam e roncavam. Com a evolução do progresso, das transformações da natureza, é que chegaram a este ponto que estão. Mas até aí, quanta lapidação, quanta luta para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Foi preciso existir tudo o que existe para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E agora é a fase do raciocínio, porque a fase do pensamento terminou. Todos estão dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, pensando. E por estarem pensando dentro da fase racional, estão todos contra a natureza. E por estarem vivendo contra a natureza, está vivendo contra si mesmo. E quem vive contra si mesmo não pode acertar nem aparentemente. Apelam então para a destruição, como aí está, ninguém se entendendo. E por isso as guerras não cessam e cada vez aumentam mais, e a vida se tornando um inferno. Vivem sem paz, sem sossego e todos desarmonizados, uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Os conceitos criados pelo pensamento, os valores deixando de existir, e a vida, que é a coisa mais preciosa que existe, perdendo o valor. E por isso, guerras e mais guerras, e destruindo uns aos outros, a troco de nada, por valorizar o nada, como se o nada tivesse valor. E a vida sem valor, e o nada com mais valor do que a vida. E por isso, todos se destruindo, guerreando, destruindo uns aos outros, por causa desse nada, para com o tempo terminar em nada também, para ver que a luta do nada não adianta nada, porque o caminho de todos é terminar em nada. As aparências é que fizeram com que o nada tudo fosse, e o tudo, que é a vida, nada ser. E por isso, por causa do nada, as vidas são destruídas. Por chegarem a esse ponto, o desequilíbrio começou a imperar. O desequilíbrio moral, físico e financeiro, e o desequilíbrio de um modo geral, universalmente. E os pensadores, completamente desconhecidos das causas de todos esses males, sem saber como eliminar as causas para acabar com os males, porque não há efeito sem causa. A causa para o extermínio de todos esses males, o desequilíbrio moral, físico e financeiro, está no desenvolvimento do raciocínio. No desenvolvimento do raciocínio, encontrarão as causas de todos esses males, e os males deixarão de existir, porque estão pensando
dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. E pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, estão contra a natureza. E todos, estando contra a natureza, estão contra si mesmo. Porque a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Porque a fase do pensamento já terminou há muito. Para encontrar a causa de todos esses males, é só desenvolver o raciocínio que eliminará os males. Porque eliminando a causa, que não existe efeito, porque não há efeito sem causa. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão aflitos que todos passem a se conhecer, para encontrar equilíbrio perdido, mas o verdadeiro equilíbrio que está no se conhecer. Por isso, todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos que todos passem a se conhecer, para terem um equilíbrio como nunca tiveram, que é o desenvolvimento do raciocínio feito pela natureza, pela energia racional. Com o raciocínio desenvolvido, encontrarão tudo o que estão necessitando, porque o raciocínio é do primeiro mundo e a energia racional também é a energia mais poderosa que existe por ser do primeiro mundo, o mundo racional. Com o desenvolvimento do raciocínio, haverá a união de toda a humanidade universalmente. Então aí encontrarão a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio une toda a humanidade, por ser uma energia só, uma energia pura, limpa e perfeita, a energia mais poderosa que existe do verdadeiro poder supremo. E pelo desenvolvimento do raciocínio, a união de toda a humanidade. E o pensamento? A desunião de toda a humanidade, a discórdia entre todos. E por isso, aí está a confusão entre todos, uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Ninguém pode se entender porque todos pensam diferente. E onde todos pensam diferente, não pode haver união, porque cada qual quer uma coisa diferente um do outro, por todos pensarem diferentes uns dos outros. E aí está o brigueiro, a discórdia uns dos outros, por cada qual pensar diferente uns dos outros. Cada qual com suas ideologias diferentes uns dos outros. Cada qual com suas ideias diferentes uns dos outros. Cada qual com as suas filosofias diferentes uns dos outros. Cada qual com uma ciência diferente uns dos outros. E onde todos pensam diferente, a discórdia persiste, porque todos os acordos são passageiros e provisórios. Hoje uns concordam, amanhã vêm outros, discordam, e amanhã todos uns contra os outros, por todos pensarem diferente uns dos outros. E por isso, cada qual com a sua fé, cada qual com o seu ídolo imaginário, e surgindo assim as guerras ideológicas, de ideologias diferentes, a guerra de doutrinas, cada qual com a sua doutrina diferente uma da outra, as guerras das doutrinas, das seitas e as guerras religiosas, que nunca cessaram, sempre existiram. As religiões sempre guerreando uma com as outras, e cada qual fanatizado por suas ideias, por seus pensamentos, por suas filosofias, por todos os pensadores pensam, porque todos os pensadores pensam diferente. E onde todos pensam diferente, não pode haver
união. Assim, na fase do pensamento, como na fase dos selvagens, os desentendimentos nunca cessaram. As guerras de tribos e as guerras dos civilizados, porque onde todos pensam diferente, a ganância, a ambição, são todas diferentes. A natureza já fez todos assim para que todos vivessem lapidando um ao outro, para por meio da lapidação preparar todos, para quando viesse a fase racional, todos estivessem preparados para serem recuperados pela fase racional. Como aí já existe uma infinidade de recuperados pela fase racional, a fase em que todos passarão a se conhecer. Para ver que com o pensamento a discórdia sempre permanecerá. E com o raciocínio desenvolvido, a concórdia entre todos, universalmente, de todos por um e um por todos. E quem é esse um? O primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que quem não passar a se conhecer está destruído dentro da fase do pensamento, porque a fase é racional e não do pensamento. Quem pensar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio está vivendo contra a natureza. E quem vive contra a natureza vive contra a si mesmo. E os desacertos se multiplicam, como aí estão no mundo inteiro a multiplicação dos desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar o pensador. Enquanto o pensador pensar, está vivendo contra si mesmo, porque a fase do pensamento terminou. É a causa de todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. É a causa de toda essa falência moral, física e financeira. É a causa de toda a liquidação moral, física e financeira. A verdadeira causa, a fase do pensamento ter terminado e entrado na natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão estudando dia e noite, noite e dia, a cultura racional, para o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua vidência, do seu aparelho e da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional. Por isso, hoje, ninguém mais quer perder tempo com coisas inúteis, porque já viram e já sentiram que perderam tempo demais com a luta do nada pelo nada, que não adianta nada, por tudo terminar em nada. Mas viviam sem se conhecer. Mas, por não se conhecer, viviam de aparências, aparentando o que não eram. E quem vive de aparência, vive traindo a si mesmo, iludido a si mesmo e corrompendo a si mesmo por viver sem se conhecer. Quem vive sem se conhecer é um traidor de si mesmo, por viver sem se conhecer, porque pensa que é o que não é. Julga ser, pelas aparências, que é muita coisa e não é nada, e por isso termina em nada, por nada ser. Mas por estarem cegos pelo magnetismo da mecânica material, que são esses engabelos artificiais e naturais, fizeram da vida da matéria, aquilo que a vida não é. E por não ser, aí estão os resultados. Ninguém está aguentando a vida do pensamento. Porque a carga do magnetismo da mecânica material é muito grande, é muito pesada essa carga elétrica e magnética. Ninguém está aguentando a vida do pensamento e por isso todos em desespero,
nesse desequilíbrio infernal e só existindo mal e todos sofrendo as consequências universalmente, graúdos e miúdos, que não tem tempo para mais nada, a não ser brigar e discutir a vida inteira sem o melhor produzir. E a vida no mundo inteiro se tornando um verdadeiro inferno, e a verdadeira causa sem ninguém saber, que é a fase do pensamento que terminou. Essa é a verdadeira causa de todo esse desequilíbrio que está existindo em todo o universo. A fase da natureza, de 1935 para cá, é a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Salve o racional superior. Queridos amigos e amigas, estudantes da cultura racional, meu nome é Tiago Vieira, Tiago aqui no Facebook, Raciocínio Luiz. E eu estou aqui, sou da cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, onde também nós temos aqui estudantes de cultura racional. Nós temos aqui também um maestro que é responsável por reger uma banda de cultura racional na região, com as cidades de Limeira, com as cidades de Americana, cidades de Conchal, estudantes de todas essas redondezas dessas cidades, Rio Claro. E nós somos estudantes que estamos fazendo o nosso trabalho, que é a propaganda da cultura racional, que é a propaganda deste conhecimento de cultura racional, que é conhecer a si mesmo, que é conhecer o porquê assim é, que é conhecer da onde veio, como veio, por que veio e para onde vai, como vai e por que vai. Um conhecimento inédito, natural da natureza, que é revelado a todos nós. Não é religião, como vocês puderam acompanhar nessa leitura racional, que estava também desenvolvendo o raciocínio de todos que estavam escutando. O nosso raciocínio é um habitante do mundo racional. Essa é uma das grandes revelações. E como despertar o nosso raciocínio? Através da leitura assídua deste conhecimento, do livro Universo em Desencanto. Porque a natureza é de transformações. E tudo que tem início tem fim. Como a fase da imaginação teve início e teve fim. A fase do pensamento teve início e teve fim. Assim como nós, quando éramos monstros, tivemos o início da fase de monstros, tivemos o fim. Assim como no início da fase de selvagens com que nós já passamos, tivemos o início e tivemos o fim. Assim como a fase de animal racional, a fase de civilizados com que nós estávamos vivenciando, teve o seu início e teve o seu fim. A fase agora é a fase racional. Teve o seu início em 1935. Tome conhecimento desta obra, que é muito importante para todos nós. Desenvolva o seu raciocínio. Eu sou estudante há 7 anos de cultura racional, e fiz para vocês a leitura do 215 volume do histórico do Racional Superior, dos livros Universo em Desencanto. Eu quero aqui mandar um abraço para todos os estudantes que me acompanharam. A Sueli Alves, o João Grapper, tá? Um abraço para você, Luz Racional, o André Felipe Miranda, Illumination Racional, que também nos acompanhou, gratidão, Rogério Veloso, Vanusa Ferreira, José da Conceição Vieira, Cris Justino, Rita Torres, Francisco Diniz, Ray Garcia, Tércio da Silva Rodrigues, João Paulo Rosas Nadal, Rodrigo Silva. Aqui o Rodrigo Silva nos escreve: salve a divina providência, o Pai de poder e bondade racional superior, Deus. Salve, amigo querido, viva a energia racional. E o mundo passará por uma transformação, assim como já está passando. O Brasil é o celeiro universal da cultura racional. A cultura racional nasceu no Rio de Janeiro e está
espalhando para o mundo inteiro. Todos passarão a conhecer a cultura racional. Esse é o trabalho que as garças brancas, que o povo de branco está levando a todos, simbolizando a paz, a concórdia, a fraternidade, a bandeira branca, a bandeira da paz. O povo da cultura racional que estará passando por todas as cidades, por todo o mundo, para que todos tomem conhecimento do que é a cultura racional e passem a desenvolver o mais precioso e valioso tesouro de sua vida, que é o raciocínio. O raciocínio responsável pelo nosso corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética. Conheça a si mesmo. Desenvolva o raciocínio. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve! Quero mandar um abraço também para Neuza Baia. Queridos amigos, vocês devem estar perguntando, Tiago, como eu faço para ser um estudante da cultura racional? Vocês podem me mandar uma mensagem. Na sua cidade deve ter estudantes de cultura racional. Então, esse livro, geralmente, ele é escrito por estudantes de cultura racional, no Retiro Racional. Os livros são distribuídos, tá? Ou comprados, tá ok? Muitas pessoas ganham de presente, infelizmente não leem, mas quem lê, quem prossegue com o conhecimento, esse desenvolve o raciocínio, então se torna mestre, porque ele consegue dominar o magnético, dominar o elétrico, então, porque o seu raciocínio está acima de tudo e de todos. O raciocínio é mais poderoso do que o elétrico e o magnético, são as energias constituintes desse mundo de matéria. E você vai saber da onde você veio, por que você veio, como veio e o que é esse segundo mundo que nós vivemos. O porquê que tudo se constituiu assim, o porquê tudo é assim hoje e o que foi lá atrás e o que será lá na frente. Então, passado, presente e futuro nesse livro com base, com lógica, com provas e comprovações. Tudo escrito tintim por tintim, para que você, estudante de cultura racional ou futuro estudante de cultura racional, possa se conhecer. É um benefício que nós fazemos em favor do nosso próximo e em favor de nós mesmos. Salve o racional superior.